Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, é um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez, tenham todos uma boa noite e um ótimo fim de semana. Pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre o Babadook, filme de 2014 dirigido e escrito por Jennifer Kent, baseado então no curta-metragem Monster de 2005, também dirigido por ela. É um filme australiano de terror independente, tá? Que na época ele estreou no Festival de Sundance e em outros festivais de cinema, né? E essa obra se deu origem por conta da inspiração, né, que a Jennifer Kent teve, né, com a experiência que ela teve também como assistente de produção em Dogville de 2003, né, de Lars von Trier. E aí o que acontece? Você percebe vendo o filme que a diretora, a Jennifer Kent, apesar de estar aqui estreando, né, no seu primeiro longa-metragem como diretora, você percebe que ela tem controle de absolutamente tudo que ela está fazendo aqui, tá? Pois tudo que ela faz aqui, né, se a gente for comentar sobre a direção dela, tipo assim, o filme é bem dirigido, tem uma direção excepcional. Bom, apesar do filme ter estreado em alguns festivais de cinema, incluindo o cinema de Sundance, ele teve um lançamento limitado, né, nos cinemas australianos. Inicialmente ele não obteve muito sucesso comercial na Austrália, porém, no entanto, atraiu maior atenção internacional e arrecadou cerca de 10 milhões com um orçamento de apenas 2 milhões. Tá? É um filme que teve o financiamento obtido por meio de alguns subsídios do governo australiano e, em parte, por também um financiamento coletivo, né? A diretora Jennifer Kent, ela frequentou o Instituto Nacional de Arte Dramática, onde estudou atuação com S. Davis, né, que interpretou a personagem, a protagonista que é a Amélia, né, fez um papel extraordinário. E aí se formou em 1991. Ela então trabalhou principalmente como atriz na indústria, né, por mais de 2 décadas, e aí eventualmente tinha perdido a paixão pela atuação no final da década de 90 e enviou uma proposta por escrito ao cineasta dinamarquês que eu citei anteriormente, o Lars von Trier. E ela perguntou se poderia auxiliá-lo no set, né, do filme Dogville de 2023. E aí, para aprender algumas coisas com ele, né? Basicamente, ela enviou essa proposta. Ele então aceitou a proposta e ela considera essa experiência como sua escola de cinema, né? E aí foi uma ótima oportunidade para Jennifer Kent aprender coisas. E com certeza ela aprendeu muita coisa, foi uma boa experiência para ela. E aí antes de O Babadook, ela tinha completado apenas um curta-metragem, como falei, Monster, na qual o filme é baseado, e um episódio da série de televisão Too Twisted. Ela explicou então em 2014 que as origens, né, de O Babadook poderiam ser encontradas no curta-metragem Monster, que ela chama de Baby Babadook. E além de dirigir, né, ela também escreveu o filme, contribuiu com o roteiro, né, que começou a ser escrito por volta de 2009, e ela disse que buscava contar uma história sobre enfrentar a escuridão dentro de nós, né, no caso o medo de enlouquecer e uma exploração da maternidade a partir de uma perspectiva real. Então você percebe que o filme tem várias metáforas, né, que abrem camadas, né, diferentes na qual o filme pode ser analisado. É um filme que possui muitas metáforas, né? Bom, e além disso, a diretora ela tem várias influências de filmes clássicos, né, que a gente pode citar aqui, O Massacre da Serra Elétrica, Halloween, né, The Thing, né, que é o clássico de John Carpenter, que é um filme que eu pretendo comentar aqui futuramente, O Iluminado do Kubrick, Nosferatu, Let the Right One In. Então são filmes que ela teve como influência, né? A trama gira em torno então de Amélia, interpretada por S. Davis, uma mulher viúva exausta que tem que lidar com a morte violenta do marido e também com o comportamento rebelde do filho, Samuel, interpretado por Noah Wiseman. E aí o que acontece? Após lerem um livro infantil misterioso sobre o monstro Babadook, cujo é o título do livro, né, de repente fenômenos sobrenaturais assustadores começam a ocorrer, e isso força a Amélia a enfrentar traumas reprimidos. E aí o filme tenta usar imagem e som, né, para compor uma atmosfera de terror, né? Você tem esse terror psicológico presente, né? A diretora consegue com efetividade, com eficácia, criar uma atmosfera perturbadora de desconforto, e ela não depende, né, de jump scares, como é o habitual da maioria dos filmes de terror moderno. E uma coisa também que se destaca aqui nesse filme, para mim, é a sonoplastia, a sonoridade.
A sonoridade usada, né, esses sons amorfos, sussurros, alguns ruídos distorcidos para representar a presença da criatura, né, o Babadook, né, e o luto da protagonista, é muito efetivo quanto à construção desse medo com esse teor psicológico, dessa insinuação, desse terror mais sugestivo que é trabalhado, tá? Então, por um momento, a mãe, né, a Amélia, ela vai lendo esse livro, né, que é um livro pop-up, que quando você abre tem aquela imagem em alto relevo. No momento parece inofensivo, ela pensa que aquilo ali é só uma história infantil, quando ela percebe que o filme ele é um pouco bizarro, né, tem algumas frases, né, que geram um certo medo, e aí aos poucos, né, por duvidar, por negar, né, a existência desse ser, né, esse ser ele vai se alimentando do medo, vai se alimentando dos traumas, vai se alimentando da ansiedade dessa mãe que já tem que lidar com o trauma, com o luto, com uma culpa, né? Tipo assim, com um trauma reprimido que ela não consegue lidar, que é a morte do marido, né? E aí você percebe que coisas estranhas vão começando a acontecer até que ela percebe que o Babadook é mais do que apenas um personagem de uma história infantil, mas sim um ser real, né? Que é a ameaça, no caso. O visual do antagonista, o Babadook, inclusive, ele foi inspirado no expressionismo alemão dos anos 20, né, que evoca filmes antigos como O Gabinete do Dr. Caligari, Nosferatu, né. É uma criatura então caracterizada por sombras intensas, cartola e dedos longos, né. Então a aparência desse monstro ela foi criada pensando então em sombras projetadas, né, que ao mesmo tempo acaba mexendo com a mente da protagonista, né, que inicialmente ela duvida do filho dela, do Samuel, que ele sabe a todo momento, né, que o Babadook está presente, mas ela tenta negar isso, né, a todo momento. E ela pensa que o filho está ficando, né, maluco, por conta do filho estar sempre repetindo, sempre dizendo a mesma coisa. Só que aí ela vai percebendo que talvez o que o filho estava falando tinha um fundo de verdade. Então, tipo assim, é como se a mente dela preenchesse o vazio. Porque, como eu falei, muito do terror é sugestivo, né? É como se a diretora quisesse que você tivesse a mesma percepção que a protagonista. De certas coisas que aparecem, você pensa, caramba, será que eu realmente vi o que eu vi? Né? Então você tem cenas de susto, mas não são compostas, né, da maneira tradicional que um jumpscare é composto, que é te antecipando através de uma trilha sonora, né, ou sei lá, através de uma ausência de trilha sonora e talvez a trilha só vem depois do impacto, né? Às vezes acontece isso também. Um monstro não é apenas um monstro, mas uma representação da forma de sofrimento, toda envolvente, mudando de forma, sempre no escuro. Ele se alimenta do silêncio, do segredo e das emoções reprimidas, tornando-se mais forte à medida que Amélia tenta ignorar sua dor. Com isso, eu penso que a criatura materializa os sentimentos de ressentimento e impulsos homicidas que Amélia tem em relação a seu filho, e ele representa a exaustão mental e física de uma mãe solteira, traumatizada, que passa por insônia, né, problemas com o próprio filho, né, o comportamento dele agressivo, né, a mudança gradual de comportamento dele também, isso é afetado também no colégio, né, e aí você já tem todo um ambiente de trauma que acaba tornando a família mais vulnerável ainda, né, aos ataques sobrenaturais do Babadook, vamos dizer assim. Bom, e aqui você tem determinadas cenas onde tá prestes a acontecer um problema, tá prestes a acontecer algo estranho, né, e a música insinua isso, né, quando de repente, né, você tem um corte para a tomada seguinte, né, indicando que o problema já aconteceu, né? Então você percebe que muito do terror aqui é construído de forma sugestiva. Bom, o primeiro ato do filme é mais mostrando esse terror sugestivo, né, ligado ao Babadook. E aí do segundo ato pra frente, você tem aquele filme de terror clássico que o público espera. Então o desenvolvimento do terror ele é um pouco arrastado, tá? Mas isso não é um problema em nenhum momento quanto à construção da narrativa, tá? O filme foi filmado em Adelaide, né? E você percebe que o filme ele tem uma boa direção de arte, né? Muito bem dirigido, um bom trabalho sonoro, tornam a experiência desse filme bastante marcante, ao meu ver. Para o Babadook, eu dou uma nota 7. Vou fechando minha análise por aqui, espero que todos tenham entendido e gostado. Se gostou, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Recomendo esse filme para quem quiser assistir, tá? É um dos maiores filmes de terror, né, da década passada, né? E é isso.
Muito obrigado a todos que me assistem. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.